A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à palavra anterior, do vídeo anterior, onde nós estamos falando sobre Samuel e a casa de Eli, do sacerdote Eli, sobre seus 2 filhos, Ofni e Finéias, 2 homens que foram criados dentro da casa do Senhor, tiveram a educação vinda, direcionada de Deus, mas com o passar do tempo, eles foram profanando o templo do Senhor. Eles se transformaram em homens perversos que não tinham consideração nenhuma com o Senhor. E Samuel foi crescendo, Samuel começou a ter as suas experiências com o Senhor falava com ele audivelmente, e em uma dessas experiências que ele teve com o Senhor, depois do Senhor ver tanta bagunça que os 2 filhos de Eli estavam fazendo no templo, eles estavam desrespeitando tanto a casa do Senhor, a congregação, que todo o povo de Israel já estava descrente deles. Os israelitas já não estavam mais querendo levar seus sacrifícios ao templo, porque eles tomavam. Se a pessoa não levava com boa vontade, eles tomavam o animal que seria levado para fazer o sacrifício. Porque naquela época, ter o holocausto, fazer a prática do holocausto, era algo permitido pelo Senhor. E era uma forma da pessoa dar sua oferta para o Senhor. Eles pegavam aquele animal, as partes do animal, principalmente a gordura, que era para fazer de sacrifício ao Senhor, todo o animal eles roubavam para si. Então eles estavam profanando a casa do Senhor. Eles estavam desrespeitando os valores que aprendeu na casa de Deus. E uma dessas visões que Samuel teve, que o Senhor teve com ele, que o Senhor falou com ele, o Senhor mandou ele falar com Eli, já que Eli não repreendia os filhos. Eli já estava avançado em idade, Eli já estava começando a perder a visão, Eli já não tinha mais pulso firme para conter aqueles 2 filhos rebeldes que se prostituíam no templo, que usava o templo de um ambiente promíscuo. Aí, lá em 1 Samuel, capítulo 3, no verso 13, especificamente no 13, o Senhor fala com Samuel assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ou seja, ele já estava sabendo do que os filhos dele estavam praticando, porque as pessoas comentavam com ele e ele não tomava atitude nenhuma. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Ou seja, os seus filhos se tornaram abomináveis.
Você imagina o próprio Deus, meus irmãos, classificar uma pessoa como abominável? Abominável. Lá atrás, virando uma página, lá no capítulo 2, verso 12, o título é Os Crimes dos Filhos de Eli. Logo na primeira linha, eles já são classificados como filhos de Belial. Filhos de Belial significa sem valor nenhum, uma pessoa inútil. E também tem passagens que chama filhos de Belial de Satanás. Satanás se rebelou contra Deus. Satanás é o opositor de Deus. Eles dois, Ófni e Finéias, eles estavam sendo abomináveis aos olhos do Senhor. E aí o Senhor, eles foram para a guerra, os filisteus invadiram a terra dos judeus, roubaram a Arca da Aliança, levaram a Arca da Aliança, eles foram para a guerra e lá na guerra eles morreram, eles foram assassinados na guerra. E mais para frente, quando a notícia chegou até o pai dele, Eli, ele era tão gordo, pesado, de comer aquelas ofertas que os filhos roubavam, e estava sentado numa cadeira, quando recebeu a notícia de que os filhos tinham sido mortos na guerra, a cadeira virou, né? Provavelmente aquele desespero, aquele susto de receber uma notícia impactante, a cadeira virou e ele morreu. E aí, meus irmãos, no verso 30, quando o Senhor, vendo toda aquela pouca vergonha, falando nos termos atuais, aquela pouca vergonha, aquela abominação que os filhos de Eli estavam fazendo no templo, e o Senhor usa uma pessoa para falar essa profecia, o Senhor deixa uma mensagem para eles e para nós. É aqui que eu quero chegar com vocês. Aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Meus irmãos, honrem ao Senhor. Assumam a sua fé em Cristo. Não faça como Ófni e Finéias, que deram as costas para o Senhor. Sejam fiéis ao Deus de Israel, sejam fiéis ao Deus vivo, ao Deus que cura, que salva, que liberta, que faz a estéril mãe de filhos, que traz honra para sua casa. Você que tem se sentido desonrado, desonrada, você que tem se sentido humilhado, se apegue com esse Deus, com o Deus vivo, com o nosso Senhor Jesus. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele é vivo. Essa mensagem eu deixo para a sua meditação. Honra ao Senhor para que ele venha te honrar. Aos que me honram, eu honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Meus irmãos, fique com essa mensagem, que Deus abençoe vocês. Leiam o livro de Samuel, 1 Samuel. Fiquem na paz, que Deus abençoe a sua vida e que você seja honrado para a glória do Senhor.